A mulher deve amar ao homem como a um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do seu marido e, de braços cruzados, perguntar: Senhor, que desejais que eu faça agora? As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos e não têm, portanto, cidadania. A mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Deve ser sempre mantida sob fiscalização do homem. A natureza só faz mulheres porque não conseguiu fazer apenas homens. A mulher, portanto, um ser inferior, é uma obra apolítica. A mulher é um ser desprovido de alma, razão pela qual impossibilitaria da condição do pensar. A inteligência é uma virtude transmitida via sanguínea, e a mulher perde essa condição todo mês em fluxos menstruais sanguíneos. As crianças, os idiotas, os loucos de todo gênero e as mulheres não podem e não têm capacidade alguma para efetuar qualquer tipo de negócios. Enquanto houver homens sensatos sobre a terra, as mulheres letradas ou intelectuais devem morrer solteiras. Para a boa ordem da família humana, uns terão sempre que ser governados por outros, que são sábios e que são aqueles. Daí a mulher mais fraca quanto ao seu vigor de sua alma e força corporal deve estar sempre sujeita por natureza ao homem, em que a razão predomina. Por isto o pai deve ser mais amado do que a mãe, e o pai deve ser sempre mais respeitoso que a mãe, porque a sua participação na concepção da família é ativa e a da mãe é sempre passiva. Gente, isso era legitimado e tinha nos livros, os pensadores da época reforçavam isso. Vocês acreditam ou concordam com algum desses pensamentos? A gente percebe o quanto que a mulher vinha desse sistema opressor, né? E você vai se chocar mais ainda, que tem os 10 mandamentos da mulher que eram escritos no jornal. Vamos lá. Amai ao vosso marido sobre todas as coisas, não lhe jureis falso, preparai-lhes dias de festa, amai-os mais do que o vosso pai e vossa mãe, não o atormentais com exigências, caprichos ou amores, não o enganais, não lhe subtrais dinheiro, nem gastais estes com futilidade. Não remusgues, nem finjas ataques nervosos. Não desejeis mais do que um próximo e que este seja o teu marido. Não exijas luxo e não vos detenha diante das vitrines. Isso no Jornal do Comércio, em 1988. Então, a gente... Mas esses mandamentos devem ser para os homens. Eu trouxe essa reflexão para vocês verem o quanto que a gente avançou hoje enquanto sociedade. Para a gente estar aqui nesse momento, para vocês mulheres estar aqui nesse momento, teve muita luta, muito avanço. Então, naquele tempo, isso era muito validado. E, de alguma forma, essa herança ela é transmitida ainda hoje. A gente vê ainda hoje pessoas com esse pensamento, porque é estruturado, é uma coisa que é passado transgeracionalmente. Infelizmente, muitas das mulheres, elas também compactuam com esse pensamento, uma vez que elas não se colocam nesse lugar de força e resistência. Então, dentro dessas pesquisas da literatura, eu vi muitas questões de quanto que a mulher ela sofreu opressão. Então, a primeira vez que uma mulher votou foi no Rio Grande do Norte, nos anos... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Nos anos de 1932. Até então, ela não podia votar, não podia estudar e não podia trabalhar. Quando a mulher assumiu o lugar do ensino, ela foi para o ensino doméstico. Então, os reitores, os professores, os grandes donos de universidades sempre foram homens. E nisso a mulher foi avançando no decorrer dos seus papéis. E o que o patriarcado não entendeu é que hoje, com as novas configurações, a mulher ela pode sair para fazer outros papéis, mas ela também pode voltar para o seu lar e ter esse cuidado. E seria muito mais saudável se ela encontrasse um lar onde ela encontrasse essas tarefas divididas, como as colegas citaram. E a gente encontra não, hoje a gente vê mulheres sobrecarregadas, mulheres mães solos, mulheres que lutam contra tudo e todos, matando um leão por dia. Então, eu entendo que deve ser muito difícil ser mulher. Por crescer nesse lugar, por estar nesse ambiente, de ver o quanto que as mulheres da minha vida foram oprimidas por esses homens, o quanto que essa luta é difícil e não é única. Eu acredito, tem alguém aqui que é mãe solo? 3, são muitas.
Não é toda mulher que tem o privilégio de edificar um lar com um parceiro, o que torna muito mais fácil. Então, o que eu quero transmitir para vocês com essa questão da história é reforcem esses avanços. É um avanço muito grande a gente estar aqui com um posto no sindicato de mulheres. É um avanço muito grande hoje as mulheres serem maioria em todos os lugares. Vocês são maiorias nas universidades, vocês são a maioria da população brasileira, vocês são a maioria da população mundial. Então, tudo da história de avanço vem graças à mulher. Por que que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher? Porque, segundo a ONU, esse foi o dia onde foi restrito todos os direitos em escrito para a mulher. Então, nesse momento, a partir desse tratado da ONU, a mulher passou a ter uma visão diferente na sociedade. Então, ela foi abarcada desde as políticas públicas até a questão de um salário mais igualitário, de ocupar funções em lugares que ela não ocupava antes. Então, isso é um avanço muito grande dentro da sociedade. Então, a gente tem que pensar, enquanto homem, isso é uma fala que eu faço para os homens aqui, convidar a procurar saber mais da história da mulher. Porque uma vez que você entende esse lugar, você entende esse papel que a mulher faz, você vira meio que a chavinha, você passa a entender o quão guerreira realmente forte elas são. E dentro da psicologia, a gente fala muito dessa questão do papel da mulher, do ser feminino, da feminilidade da mulher, o quanto que esse cuidado ele foi importante para o nosso avanço. Uma vez que se não fosse o amor maternal, que é o tipo de amor mais genuíno que a gente pode citar dentro da psicologia, o mundo não teria avançado. A gente seria ainda pessoas primitivas, com pensamentos primitivos e dominados por homens. Homens ditando as regras, homens ditando o que a mulher tem que fazer, o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, um desses grandes importâncias foi o movimento feminista. Então, quando surgiu o movimento feminista, ele simplesmente botou a mulher no centro do debate e começou a reivindicar as coisas para as mulheres. Então, a mulher passou a poder realmente usar métodos contraceptivos depois do avanço feminista. Antes, as mulheres elas tinham a única função de procriar e reproduzir e cuidar do lar. Então, com esses avanços, cada vez mais a gente vai botando a mulher no espaço. A gente teve uma mulher presidente no Brasil, a gente está caminhando para formar lideranças políticas femininas no Brasil, e é importante que vocês, mulheres, ocupem esse espaço. É importante que quem esteja aqui próximo ano não seja eu me sinto muito feliz de estar aqui, mas seria muito importante se fossem mais mulheres estando aqui. Cada vez mais mulheres ocupando a psicologia, a medicina, o direito, porque assim vocês vão ter lugar de fala. Hoje, quando a gente tem nos serviços especializados, no caso da mulher que busca, as que são vítimas de violência doméstica, ela é composta a equipe totalmente por mulheres e todas são especializadas para ter esse tipo de escuta qualificada. Uma vez que a gente sabe que o homem ele não vai ter essa capacidade técnica, essa capacidade psicológica de entender a vulnerabilidade e o sofrimento dessa mulher. Então é importante que a gente forme uma sororidade feminina, que as mulheres se apoiem mais, que se ouçam mais, que vocês formem essa rede de apoio. Porque daqui pode crescer coisas grandiosas. Daqui pode sair uma prefeita que pode fazer políticas públicas para vocês, pode sair uma vereadora, pode sair uma professora. Então essa rede de apoio a mulher vai encontrar na mulher, uma vez que o sistema ele é todo feito para oprimir a mulher. Desde o salário, a gente vê hoje homens e mulheres na mesma função, fazendo a mesma coisa, mas por incrível que pareça, sem explicação nenhuma plausível, o homem ganha muito mais. E quando eu digo muito mais, é quase o dobro. E isso é vergonhoso. Por quê? Se a mulher que deveria ser mais remunerada, porque tem o papel de casa, e esse papel ele não é remunerado. Então é isso que a gente também deveria conversar. Por que a mulher que chega cansada do trabalho, cansada dessa rotina, quando ela chegar, ela tem que servir o seu marido? Será se ela não está... Desvaloriza assim, quando vamos tirar um documento, fazer qualquer coisa. Você trabalha em quê? Nada. Quando é a dona de casa, não trabalha mais do que os homens. Justamente, é um papel não remunerado e que dá muito trabalho. E isso sobrecarga a mulher. E acaba que sendo um papel que define a mulher. A mulher ela não é só dona de casa. Ela é dona de casa e muito mais do que isso. Ela pode ser muito mais do que isso. E acaba que o papel da mulher é sempre reduzido ao cuidado. Então, se a criança está chorando, a mulher ela tem que dar conta da panela de pressão, ela tem que fazer a criança parar de chorar, ela tem que varrer a casa. E o marido está sentado e não pode perder o jogo.
De certa forma, isso é um reforço ao patriarcado. A gente está reforçando esses 10 mandamentos. Será se a gente realmente evoluiu o suficiente para renegar isso e dizer, não, eu estou cansada do meu trabalho, hoje foi um dia exausto, e você sabe fazer uma comida, você sabe cuidar do seu filho. Então é um papel que ele tem que ser dividido, ele deve ser dividido. E era uma coisa que não era para a gente nem estar discutindo, era uma coisa que era para ser natural. Porque a gente vê, até na psicologia, Freud brinca um pouco, que o homem é homoafetivo, mas homoafetivo no sentido de que ele dá muito carinho aos amigos, aquela questão do cuidado, da cumplicidade, e a mulher ela perde isso, uma vez que tem a rivalidade que o próprio sistema patriarcado coloca. Porque ele coloca dizendo que a mulher é mais bonita do que a outra, que o corpo ideal é esse, que a mulher só é bonita se fizer isso. Quando a moça falou, alguns maridos não vão reconhecer as suas esposas. Por quê? Porque vocês não estão tendo tempo para cuidar de vocês. É isso que chega para mim. Como assim não vai te reconhecer? Será se você não tem esse tempo para você, você não pode se cuidar? E aí eu pergunto para vocês, por que você não está se cuidando? Aí eu tenho quase certeza que a resposta vai ser filho, trabalho, marido e muita coisa. Então a gente tem que começar a entender a história da mulher e buscar mesmo lá atrás e reforçar a importância dos movimentos feministas. Porque se hoje a mulher está aqui, pode votar, ela pode dar aula, ela pode ir além da casa dela, foi graças às mulheres que tiveram coragem de ir para a linha de frente e lutar por esses direitos. Então, uma vez que a história da mulher, ela não é só dela, como eu falei para vocês, então a luta feminina, ela não é só feminina, ela é a luta do homem também. Ela é uma luta das pessoas LGBTs que ia mais, ela é uma luta de todos. Porque uma vez que é a mulher que consolidou todo o sistema que a gente vive. Então, a mulher, ela tem a tendência natural a ser mais democrata, a buscar mais uma conversa, por mais que tudo e todos digam que a mulher tende à loucura, o que foi um erro também. A gente sabe muito bem, Freud até desmistificou essa questão do histerismo, da mulher ser histérica, da mulher ser explosiva, de quando ela está no período fértil, ela tem muita hormonação que vai levar ela a ser a louca da relação. Isso a gente sabe que não é verdade. É um período realmente no qual a mulher passa por estressores, passa por fatores biológicos que fazem da condição dela mulher. É do ser mulher dela essa condição. Então a gente tem que parar de sair desse lugar, de não assumir o lugar de fala, por acreditar que vai ser taxada de louca, por achar que está fazendo uma revolução onde é um direito seu. A gente avançou muito e hoje a mulher ela tem direito. Ela tem desde um lugar onde ela vai ser acolhida em caso de violência, a uma casa que ela pode ser abrigada, a um emprego onde tem políticas públicas para ela, mas as mulheres elas precisam chegar nesse lugar, elas precisam ocupar esses espaços, porque uma vez que vocês não ocupam esses espaços, o homem vem ocupar. E a gente não é maioria, a gente é a minoria. Então é muito triste para mim, enquanto psicólogo, enquanto pessoa, ver um Senado, ver uma Câmara dos Deputados lotado de homens, tomando decisão pelas mulheres. Os homens hoje estão querendo dizer quantos meses a mulher deve ficar de licença maternidade em casa. Um homem tem condição de saber disso, um homem não tem condição de saber disso. Então quem está debatendo isso hoje são os homens. Hoje é os homens que estão debatendo se as mulheres devem ou não ter direito ao aborto. É os homens que estão debatendo se a mulher deve ou não ter direito a métodos contraceptivos. E nunca foi desenvolvido nenhum método contraceptivo para homens. E quando a gente tem dados de ver que homens que têm 10, 15, 20, 30 filhos, até de casamentos diferentes, lugares diferentes, e nunca é cogitado de forma alguma a contracepção. E para a mulher isso é um direito ou é uma privação do seu corpo? Então tudo isso a gente tem que começar a discutir, tem que começar a perceber e tomar esse lugar de discussão. Essa voz é de vocês, é vocês que têm que buscar, falar, votar, procurar saber quem são as mulheres, quem são essas lideranças na comunidade, o que elas estão fazendo por vocês. Isso é muito importante, porque só assim a gente vai avançar. Se eu ficasse aqui contando a história de opressão, vocês estão cansados de saber, vocês vivenciam isso aqui. Então a minha intenção realmente é trazer essa reflexão, para que vocês ocupem cada vez mais esses espaços. Porque o Dia da Mulher é todo dia que a mulher levanta, acorda, se arruma, vai para fora, vai fazer uma comida, vai botar um feijão no fogo, é o Dia da Mulher. Se não tivesse aquela mulher, se não tivesse isso, não existiria mundo. Então o dia de vocês é todos os dias. Esse dia aqui, esse mês, é um simbolismo. É um momento onde a gente está falando para vocês que vocês não estão mais só. Vocês estão à parada por
muita gente. Aqui é um sindicato, eu sou psicólogo, ela é biomédica, vereadora. Olha onde vocês estão sendo ouvidas. Não é qualquer lugar. Então aqui é onde vocês têm que reivindicar também. Então a gente tem que sair muito desse lugar de falar e não fazer. Isso aqui é a prova que as nossas colegas estão fazendo. Elas se juntaram enquanto mulher e olha que massa, 3 sindicatos conversando e trazendo coisas para vocês. E daqui uns dias vai ser vocês que vão estar assumindo esse lugar. Porque elas vão estar cansadas, vão ter outros papéis, elas vão crescer dentro disso aqui. E vai precisar de mulheres como vocês para estar aqui. E é isso que a gente tem e deve colocar. A gente tem que acreditar nas mulheres, porque para ter um avanço, a gente tem que testar. A gente já viveu muito tempo com o homem no poder. Então, por que a gente não vai fazer o teste de ver como é a mulher no poder? Como que a mulher se sai nesse lugar? A gente tem, por exemplo, a Angela Merkel, que ela é a primeira-ministra da Alemanha, e ela é muito idolatrada lá. Porque ela fez políticas públicas para as mulheres, ela avançou, ela transformou a Alemanha, que era um país totalmente nazista, com políticas totalmente devastadoras, em um país digno de se viver para a mulher, onde a mulher hoje ganha o mesmo salário que o homem, ela ocupa os mesmos espaços que o homem, e isso é possível ser feito aqui também. Mas para isso ser feito aqui, a gente tem que sair desse lugar da rivalidade feminina, da competição, e entender que isso é uma coisa colocada para a gente, não é uma coisa criada pela gente. Eu tenho certeza que vocês, enquanto mulheres, não têm dificuldade em elogiar umas às outras. Eu sentei aqui e só ouvi coisas maravilhosas, elogios. Então, é esse momento. Então, a gente tem que se questionar, quem é que está dizendo que o meu corpo é feio? Sou eu, enquanto mulher? São as minhas amigas? Toda mulher sabe o quanto é difícil manter um peso, fazer uma dieta. Como que vai fazer uma dieta com essa vida, com essa rotina louca? Então, é alguém que está colocando isso em você. E, geralmente, são um patriarcado. Porque todo o nosso sistema, ele é formado por homens. Então, cadê as mulheres? Aonde está o pensamento das mulheres? A gente não está ouvindo vocês. E chegou o momento que a gente quer muito ouvir vocês. A gente tem que aprender com vocês. Não é mais o lugar de homem, não é mais a voz do homem. A gente precisa realmente testar a mulher. A testar, quando eu digo, é justamente dar esse poder para ela, colocar ela no lugar que ela merece. Se uma mulher consegue comandar uma casa e fazer tudo isso, imagine coisas grandiosas que ela pode fazer se ela tiver o suporte. Então, mulheres, busquem conhecimento, busquem as oportunidades. Nunca é tarde para nada. Não se coloquem em lugares de opressão. Hoje em dia vocês não estão só. Tem todo realmente um aparato, tanto psicológico como da comunidade. Eu tenho certeza que se vocês procurarem as meninas também, trazendo alguma coisa, uma informação, elas vão ajudar, vão orientar. Então ocupem cada vez mais esses espaços. Não deixem mais esses testamentos, essas filosofias, essas coisas que foram impostas, fazer jus, né? Estar mais no nosso lar. Uma vez que vocês que criam e educam a gente, vocês que têm esse papel de transmitir uma nova visão de mundo pra gente. Uma visão onde a mulher tem que ter respeito, a mulher tem que ser o centro do respeito. Antes de eu dar a bênção ao meu pai, eu tenho que dar a bênção à minha mãe. Foi ela que me colocou no mundo. Então isso tem que ser importante ser transmitido para os nossos filhos, para que eles possam ter as mulheres, as filhas dele, as esposas deles, e levar esse sentimento, levar essa transmissão. Porque a gente está só reproduzindo coisas de antigamente. Então, cada vez que uma mulher desiste de estudar, cada vez que uma mulher aceita um tapa calada, cada vez que uma mulher evita fazer uma denúncia, ela está fortalecendo isso. Ela está dizendo para o homem que ele pode fazer tudo e que o lugar dela é... Justamente, ela pode estar sozinha em qualquer lugar. Aí, gente, eu trouxe uma atividade para vocês, para não ser muito longa. E essa atividade ela vai resumir um pouco do que a gente conversou aqui. A minha amiga vai contar agora para vocês um pouquinho da história da boneca Bayomi. Eu vou fazer um resumo aqui por alto. Essa boneca ela surgiu das mães que vieram do navio negreiro na época da África, da escravidão. Elas vieram para cá só com a roupa do corpo e com os filhos dentro do navio. E quando chegava no Porto de Santos, elas sabiam que iam se separar dos filhos, né? Cada um iria para uma fazenda, e elas tiravam os retalhos das roupas que elas tinham e faziam bonecas. E através dessas bonecas, os filhos conseguiram se encontrar depois. Então, quando eu trouxe para vocês a questão de que eu era neto de uma pessoa escravocrata, veio também dessa boneca, minha bisavó, ela tem em algum lugar ainda essa boneca, e ela encontrou o meu tio, avô, que era filho dela, por causa dessa boneca também. Então, é muito forte para mim, eu tô até um pouco emocionado. É um símbolo de resistência.
A Bayomi Yorubá se chama preciosidade, algo precioso. Então, quando você dá uma boneca Bayomi para alguém, você está dando o que mais precioso você tem para dar para aquela pessoa. Então, era aquilo que as mães encontraram naquele momento para acalentar os filhos dela, uma vez que elas sabiam que ia se separar dele. Então, olha como a mulher, ela foi oprimida até nesse momento. Ela não tinha direito de escolher estar com os filhos, ela não pôde ter esse direito. Ela simplesmente era separada. Então, eu vou chamar aqui a Jaque para contar a história para vocês, e aí a gente vai fazer a boneca. Eu vou só fazer um resumo do que o Pedro já falou para vocês, que é sobre a história da boneca Bayomi, que foi quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos e eles atravessaram o Oceano Atlântico, que foi numa viagem muito difícil, em condições muito precárias, né? Então as crianças daquela época, elas choravam assustadas por verem o desespero e o sofrimento das mães naquele momento. E aí foi aí então que essas mulheres, para tentar acalmar os seus filhos, elas começaram a rasgar as tiras de pano da sua própria roupa e como elas não tinham tesoura nem nada, elas faziam isso com a mão mesmo. E aí elas começaram a fazer essas bonecas para que as crianças elas pudessem brincar e para que elas pudessem se acalmar. Então a boneca ela foi feita com o intuito de proteção de mãe mesmo, para tentar acalmar os filhos que estavam no desespero, vivendo em situações muito ruins, né, da época. Então essas bonecas elas ficaram conhecidas como a boneca Bayomi, que é uma boneca preta feita de pano, nós ou tranças. Elas não têm afeição, elas não têm olhos, elas não têm boca, é só realmente o corpo da boneca. E isso foi feito também para que pudesse representar todos os povos que eram escravizados naquela época. Então ela faz parte de uma herança cultural afro-brasileira. A palavra significa trazer felicidade e alegria e também significa precioso.